Então, boa noite pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula, nossa aula 5, nosso curso básico de Python. A gente já avançou bastante, né? Estamos indo aí para a nossa reta final. Bom, essa daqui é a nossa antepenúltima aula, porque nós vamos até a aula 7. E hoje nós vamos ver sobre listas. Então, o que são listas? Listas são um tipo de estrutura de dados onde dentro das listas você consegue passar, inserir vários tipos de variáveis dentro dela. Como eu dei o exemplo aqui, dentro dessa variável lista, eu consegui inserir a string Arthur Freitas Rocha e o valor 20, que no caso aqui essa lista, o exemplo que eu dei aqui, seria uma lista para armazenar o nome e idade de uma pessoa, certo? Mas as listas você pode usar de qualquer forma. A sintaxe básica da lista é essa daqui, ó. Dessa forma, você declara uma variável, usa o igual aqui, e associa os colchetes à lista. Assim você declara uma lista vazia. Se você tentar printar essa lista, ela vai vir vazia, tá vendo? Você pode declarar uma lista com itens presetados também, por exemplo, o 2 ou olá. Se eu printar a lista agora, vai aparecer o 2 e a string olá. Isso aqui é uma forma de presetar itens dentro de uma lista. Você iniciar a lista com alguns itens dentro dela. Beleza? Para a gente acessar itens específicos dentro da lista, nós temos os arrays, que a gente viu na aula passada, que são esses colchetes aqui que ficam colados. Cadê? Aqui. Esses colchetes que ficam colados aqui na variável, ó, eles são chamados de arrays. E dentro dos arrays, nós passamos o índice do item que você quer retornar. Então, por exemplo, nós temos aqui a nossa lista chamada lista, e nós queremos retornar o olá. A gente chama a variável lista, abre e fecha os colchetes, e depois informa o índice do olá, que no caso aqui é 1. E ela vai retornar o olá. Bom, nós temos também a nossa lista nula, ou vazia, por assim dizer, que eu já dei o exemplo aqui em cima, né? É essa lista aqui. Se a gente tentasse, por exemplo, vamos declarar aqui uma lista vazia. Declaramos. Se a gente tentasse buscar um item dentro dessa lista vazia, o Python retornaria com um erro. Aqui, ó. Print lista na posição 0, por exemplo. A lista não tem nada. Então, quando nós tentamos isso, o Python retorna um erro. Um erro dizendo que item fora da faixa, fora do range. O que quer dizer esse erro aqui? Quer dizer que o que você tentou buscar não está dentro da sua lista. Entendeu? Se a gente tivesse nessa outra lista aqui, vamos usar ela de exemplo de novo. Se nós tentássemos acessar o índice 2 dessa lista, ia dar o mesmo erro. Por quê? Porque nós temos aqui só dois índices, só dois itens, que é o item 1, que é o 2, aliás, o item 2, né, que é o de índice 0, e o item olá, que é de índice 1. Se a gente tentar buscar o item de índice 2, a gente não vai conseguir porque não existe. Eu não declarei um terceiro item. E como vocês devem lembrar, na programação a gente começa sempre contando por 0. Então, quando eu digo 2 aqui, na verdade, para nós seria o 3. Certo? Porque aqui, olha aqui, contando na forma da programação, né? 0, 1, aí o Python tenta achar o 2. Não tem o 2. Eu não declarei o 2, não tem nada. Aí por isso que retorna esse erro aqui. Entendido? Então, quando vocês verem esse erro aqui no programa de vocês, saibam que é porque o que você tentou buscar na sua lista não está dentro dela, você errou o índice. O índice está fora da faixa. Beleza? Operadores in e not in, a gente já tinha tocado no assunto sobre eles na aula passada. Não, na aula passada não, acho que tem umas 2 aulas que a gente falou sobre eles. Como eu já havia falado antes, esses dois operadores significam, respectivamente, está dentro ou não está dentro, ou talvez fora, né? Que é o not in.
Então, como é que nós usamos ele? Nós usamos eles principalmente em sentenças lógicas. Como eu estava dando um exemplo antes para o Gabriel, deixa eu abrir aquele arquivo lá de novo para renomear ele aqui. Aula 5. Beleza. Deixa eu dar uma arrumada nele aqui, para deixar mais simples. Paga isso aqui. Lista 2. Está dentro. Else não está dentro. Então, nós temos a nossa lista aqui com os valores 1, 2 e 3. Se nós fizermos essa sentença aqui, nós estamos nós estamos afirmando, né, na verdade. O 2 está dentro da variável lista. Então, nós estamos afirmando, e o pai vai retornar isso com verdadeiro ou falso. Então, caso o item esteja dentro da lista, vai printar, está dentro. Do contrário, não está dentro. E como a gente sabe, está dentro, né? Então, aí, ó, printou, está dentro. E se fosse o not in? Aí seria o contrário, né? Então, você está afirmando, o 2 não está dentro da lista. Então, o que seria? Não está dentro e está dentro. Que daí, caso entre no else, né, quer dizer que está dentro da lista. Alguma dúvida em relação aos operadores in e not in? Alguma dúvida? Qualquer coisa, pode perguntar, gente. É basicamente isso aqui mesmo, sem segredo. Ainda nada. Então tá. O Eduardo mandou. Em uma lista maior, tem como saber em que posição da lista determinado dado está? Com certeza. Com certeza. Vamos ver isso nessa aula ainda. Aqui eu estou dando um exemplo de como usar o in e o not in. Bom, aqui no exemplo que eu estou dando, aqui eu declarei uma lista com valores nome e idade, respectivamente. Então, Arthur Freitas, 20, Maria José, 55, e assim por diante. Aqui embaixo eu crio uma sentença. Se João Ferreira estiver na lista, print está aqui. E como o João Ferreira está na lista, cadê? Aqui o João Ferreira. Aí ele printou, está aqui, tá vendo? Sem segredo. Aqui eu exemplifiquei a mesma coisa com not in, então é basicamente o que eu acabei de mostrar para vocês com outras palavras. Listas alinhadas. O que são listas alinhadas, pessoal? São listas dentro de listas. Quando você ouvir essa palavra alinhada, saiba que é uma estrutura dentro de outra. Então, quando eu falo ifs alinhados, são ifs dentro de ifs. Whiles alinhados. São whiles dentro de whiles. Então, alinhado na programação significa isso, que é uma estrutura dentro de outra estrutura. Bom, para que a gente usaria listas alinhadas, afinal de contas? Bom, no exemplo anterior, percebe que aqui quando eu guardo o nome e a idade dos indivíduos, eles ficam de certa forma bagunçados? Você não tem certeza do que está acontecendo aqui, porque é como se fosse tudo uma informação só. Mas na verdade, para a gente percebe que aqui nós temos um nome, uma idade, e isso aqui representa um indivíduo. Aí nós temos outro nome, outra idade, isso é outro indivíduo. Então, para ficar melhor essa separação, nós podemos usar listas dentro de listas. Como aqui no exemplo, eu criei uma lista raiz, eu chamei ela de lista raiz, né? Você pode dar qualquer nome, porque é uma variável. Aí deixa eu dar um zoom. Essa daqui, esse é o começo e o fim da nossa lista, percebe? E aqui dentro eu tenho outra lista dentro dela. Então, assim, como que eu organizei os indivíduos? Coloquei cada indivíduo em uma lista diferente. Então, o nome e idade de um indivíduo, eu fui e coloquei numa lista e armazenei dentro da lista maior. Aí o nome e idade do outro indivíduo eu coloquei dentro de uma lista e joguei junto da outra lista maior. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou separei por partes. Porque como eu falei aqui, ó, no slide passado, bem aqui, ó, aqui dá uma sensação de bagunça, porque está tudo junto, tudo misturado. Entendeu? Se você quisesse buscar, por exemplo, só um indivíduo, você só queria saber as informações do primeiro indivíduo, ou seja, então aqui seria do Arthur Freitas.
Arthur Freitas, 20 anos. Aí, como você faria? Você teria que informar aqui o índice 0 e depois o índice 1, para retornar o Arthur Freitas 20. Só que aqui, com as listas alinhadas, se você informar apenas o índice 0, nesse caso aqui, ele vai retornar o Arthur Freitas e a idade ao mesmo tempo. Então, assim, é como se fosse um retorno de indivíduo. Se você considerar cada lista pequena dessa, cada pequena lista, se você considerar como indivíduo, fica mais fácil da gente pensar na organização. Vamos dar um exemplo aqui. Vou fazer a mesma coisa ali, só vou diminuir a informação. Bruno, por exemplo. Que, sei lá, 30. Então, se a gente dá um print aqui na nossa lista no índice 0, ele vai printar isso daqui, ó. Entendeu? Porque a gente está dando um print no índice 0 de nossa lista. Essa daqui é a nossa lista, tá vendo? E o que está no índice 0 dela? Tá? Isso daqui. A gente separa os índices pela vírgula, tá, pessoal? Os itens pela vírgula. Pela vírgula aqui. Então, esse aqui é o item 0, esse aqui é o item 1. Vamos rodar aqui. Tá vendo? Então, fica mais fácil a organização. Aqui, se a gente considerar cada pequena lista dessa como um indivíduo, a gente fala, ó, retorna aí o primeiro indivíduo. Aí retornou. Arthur, 20. Se fosse o próximo. Aí, ó, Bruna, 30. Entendeu? Se você quisesse retornar o nome do primeiro indivíduo, aí você informaria o índice do primeiro indivíduo e o índice que está o nome dele. Então, como que a gente organizou aqui nosso programa? O índice 0, o nome, e o índice 1, idade. Se a gente padronizar desse jeito, fica fácil a gente requisitar a informação. Então, quando a gente passa aqui índice 0 para o primeiro indivíduo e dentro do primeiro indivíduo passar o que está escrito no índice 0 dele, vai retornar o Arthur. Tá vendo? Retornou a string. Se a gente passasse 1 aqui, ó, e retornar a idade, 20. E se a gente passasse 1 aqui, vai retornar o 30, porque daí ele vai para o segundo indivíduo e o índice 1 do segundo indivíduo. Entendeu? Alguma dúvida? Bom, o Eduardo tinha perguntado também, no caso de strings tem diferença de maiúscula e minúscula, certo? Sim, tem diferença sim. O Eduardo Pacheco perguntou, tem limite para colocar uma lista dentro da outra ou pode fazer isso infinitas vezes? Depende da memória do computador que está executando o código, Eduardo. Tudo no Python depende da memória, entendeu? Na teoria é sim infinito. Só que a memória do computador não é infinita, né? Então, depende da memória. Bom, o método index. O que o método index faz, gente? O método index, ele retorna o índice do conteúdo que você passar aqui, ó, caso ele esteja dentro da lista, é claro. Então, o Eduardo tinha perguntado mais cedo, tem como descobrir o índice de um item da lista? Tem sim. Método index. Aí, como é que faz para retornar, para você ter o retorno? Você informa o nome da sua lista, no caso aqui, a variável, né, que é a sua lista, no caso aqui ela chama lista mesmo, digita .index e passa aqui dentro o valor que você quer que seja retornado o índice dele. Se eu digitasse aqui o A, por exemplo, deixa eu printar aqui, né? Aqui, ó. Eu passei aqui como parâmetro a string A, ele achou aqui na nossa lista, né? E está no índice 0 e retornou aqui embaixo, aí, ó, bem aqui, 0. Deixa eu fechar esse idle aqui e abrir de novo, tá sujo demais já. Bom, o que mais? Eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que acontece um erro se o item informado não estiver na lista, vamos ver? Acontece um erro. Não é um erro, é uma exceção, né? É um erro. Bom, aqui está dando um erro de valor, falando 1 não está na lista. Aí, para evitar esses erros, você primeiro faz a validação, né? If 1 em lista, aí você printa, 1. Vamos criar uma variável, vai ser melhor. Aí.
if var em lista, print var. Else não está na lista. Viu? Aqui, ó, o 1 ele não está na lista, né? Primeiro eu armazenei o 1 dentro da variável var. Verifiquei aqui, ó, if var em lista, ou seja, se o conteúdo da variável estiver na lista, eu quero que retorne o índice dessa variável. Do contrário, print não está na lista. E printou, não está na lista. Vamos passar outra coisa? Vamos passar aqui o 20, que está na lista lá, né? Retornou o índice 2. Tá vendo? Então, esse método é responsável por fazer esses retornos de índice. Bom, o método index serve para isso, para retornar o índice de acordo com o que você passar nos parênteses aqui. O método append o João Vitor perguntou aqui, se tiver vários itens iguais dá erro? Não sei, cara, vamos ver. Vamos colocar aqui o 20, vamos ver o que vai acontecer. Retornou, ele retorna o primeiro índice, é igual a... Ele retorna o primeiro item que ele achar, com o valor passado aqui, ele retorna. Aí ele meio que dá um break, sabe? E para de percorrer a lista, entendeu? Então não dá erro, não. Bom, mas isso aí é um problema, né? Se tiver dois itens iguais, e aí? Como é que vai fazer? Não sei. Dá para bolar uma função para trabalhar nisso, para ele percorrer toda a lista. E se caso tiver mais de um item com o mesmo valor, ele retornar os índices desses dois valores. Dá para fazer uma função fazendo isso, né? Mas no caso, o index ele não faz isso, ele retorna só o primeiro item. Então ele percorre, aqui a gente passou 20. Aí ele olha, isso aqui é 20? Não. Isso aqui é 20? Não. Isso aqui é 20? Sim. Aí ele para aqui e retorna o índice desse 20 aqui. Então ele nem chega nesse. Entendeu? É isso que acontece. O método append. O método append eu acho que vai ser um dos métodos mais utilizados por vocês, porque ele é o método que adiciona coisas na lista. Então, ele pode adicionar qualquer coisa na lista. Ele pode adicionar um objeto, pode adicionar um string, pode adicionar um valor numérico, um valor booleano, qualquer coisa. Então, nós temos nossa lista aqui. Correto? Vamos supor que a gente quer adicionar... o que a gente pode adicionar, gente? Vamos adicionar um nome aí. Vou adicionar... Eu estava falando do método append, pessoal. Método append. Então, como eu estava dizendo, o método append ele adiciona itens na lista. O que acontece? Se a gente quisesse adicionar aqui, por exemplo, vamos adicionar aqui mais um nome. A gente usa a seguinte sintaxe. Lista, ponto. Aí, até aparece aqui, ó. Olha que bonito. Completou. O idle tá muito evoluído. Antigamente não fazia isso, não. Lista.append. Vamos adicionar um nome aqui. Vamos adicionar Arthur. Pois é, pessoal. Aí, o método, quando a gente usa o método append, o que ele faz? Ele adiciona o item... Aliás, ele adiciona o parâmetro que você está passando aqui entre os parênteses. Ele adiciona isso aqui no final da sua lista. Então, depois que adicionar, vai ficar desse jeito a sua lista. Entendeu? Vamos fazer aqui para a gente ver? Adicionei ali, ó. Vamos dar um print agora na nossa lista. Lista. Aí, ó, viu? Adicionou o Arthur. Adicionou o Arthur aqui no final. Se a gente adicionasse... Vamos adicionar aqui... Deixa eu recortar isso aqui. Vamos adicionar o valor 55. Aí. 55 veio depois o Arthur, tá vendo? Não tem como adicionar mais de um item de uma vez, tá? É um por um mesmo. Então, se você, sei lá, tiver uns 30 itens para adicionar, cria um laço de repetição e vai adicionando eles. Entendeu? É isso aí. Alguma dúvida com append? Com o método append? Através do input também tem como? Tem. Aqui, mano, ó. Gente. Tipo assim, se é um parâmetro, você pode passar um valor estático ou uma variável. Então, vamos supor que você cria a sua variável chamada var.
e aí você fala, digite algo. Aí é só você colocar aqui o var, tá vendo? Que aí o que o usuário digitar vai vir para cá. No caso aqui vai vir como string, né? Porque eu não estou convertendo. Vamos rodar aqui. Digite algo, fulano. Aí, ó, adicionou a string fulano e depois o 55. Percebe? Então é muito fácil de manusear as listas, é bem simples mesmo. Eu acho que o que mais pegou vocês mesmo foi os laços de repetição. Bom, mas é como eu falei, né? Não dá para pegar de primeira. Eu não peguei de primeira. Beleza, então vamos dar uma revisada. O index, ele retorna o índice do valor que você passar entre parênteses aqui. O índice do valor que você passar como parâmetro. Ele retorna o índice aqui desse valor. O append, ele adiciona itens na sua lista. E agora nós vamos ver outro método também que adiciona itens na lista, só que é o insert. Então, se a gente tiver uma situação onde você quer adicionar um item em um local específico da lista, o insert é perfeito para isso. Por quê? Porque você informa primeiro o local onde vai ser inserido o item na lista, a partir de 0, né? E depois você informa o que você quer inserir. Então, vamos trocar aqui nossa var, vamos usar um insert. Insert, vamos adicionar, vamos colocar o que o nosso usuário digitar bem aqui, ó, no 1. Vamos rodar. Digite algo, fulano. Aí, ó, eu adicionei aqui, ó, tá vendo? No endereço 1, o fulano, porque começa do 0, né? 0, 1. E o B foi para o endereço 2. Tá vendo? Bem prático isso aqui. Funciona a mesma coisa do append, a diferença é que, como eu falei, você pode fornecer um endereço específico, um índice específico para adicionar o que você quer dentro da lista. Bom, a gente aprendeu a remover os itens da lista, agora, aliás, a gente aprendeu a adicionar itens à lista, vamos aprender agora a remover esses índices. Nós temos duas formas de remover itens da lista, que são o método pop e o método remove. Eu fui conhecer o método pop recentemente, não usava muito ele, aliás, nem conhecia ele, porque não é muito comum usar ele, né? Mas existe, então é bom mostrar. Como é que eles trabalham? O método pop ele remove um item da lista a partir do índice. Então, por exemplo, nós temos aqui a nossa lista. Vamos supor que a gente quer tirar aqui o nosso item, esse primeiro 20 aqui. Então, o que acontece? Qual que é o índice dele? 0, 1, 2. Porém, como a gente adicionou a nossa var no endereço 1, então ele vai ficar no endereço 3. Por quê? Ó, 0, 1, 2, 3. Percebe? Porque a gente adicionou o fulano aqui no meio. Aí, no começo, quando nossa lista estava pré-setada, ele estava no endereço 2. Mas agora está no endereço 3. Então, vamos remover esse 20 aqui? Bora. Lista.pop. Aí você insere o índice. Vamos rodar. Digite algo, fulano. Aí, tiramos o primeiro 20, tá vendo? Aí a gente tirou esse 20 daqui e esse outro 20 foi para o índice anterior. Entenderam? Meio que tirou esse e aí os outros foi decrementando uma casa no endereço. Então, esse 20 aqui, que antes estava na casa, no item 1, 2, 3, 4, 5, estava no endereço 5, agora ele está no endereço... Aliás, ele está 0, 1, 2, 3, 4. Ele estava no 4, na verdade. Agora, antes ele estava no 4, agora ele está no 3. E assim por diante. Entenderam o pop? O método pop? Facinho, né? Bem de boa. Tranquilo. Os outros métodos, tudo é a mesma lógica, tá, pessoal? É o nome da variável, que é sua lista, ponto, o método que você vai usar. Segue tudo a mesma sintaxe. Beleza? E o método remove? O método remove, ele remove um item na lista a partir do valor. Então, vamos remover, o que a gente vai remover? Vamos remover esse ponto de exclamação. Vamos executar. Plano. Removemos o nosso ponto de exclamação.
Eu acho o remove mais eficiente, porque como agora aqui, ó, você fez um monte de coisa na sua lista, você não vai saber exatamente o índice do valor. Então, se você souber o valor, já manda o valor logo com o remove, que daí você consegue remover ele da sua lista. Percebe? Eu acho ele mais prático do que o pop. Mas pode ser que em algum momento, né, você precise utilizar o pop, nunca se sabe. Nós temos também, pessoal, esse, se eu não me engano, é o último método que a gente vai ver. Isso. É o método, nós temos o método sort. O que ele faz? Ele ordena a nossa lista em ordem crescente. Então, se for letra tipo A, C, B, tiver dentro da lista as letras A, C e B, ele vai organizar A, B e C. Se tiverem números 1, 3, 2, ele vai organizar 1, 2, 3. Essa lista aqui, ó, eu não tenho nem ideia como que ele vai organizar isso aqui. Eu não sei se ele vai colocar primeiro os números, depois as letras. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Lista.sort. Só isso. Aí já organiza a sua lista. Vamos digitar aqui fulano. Não deu muito certo. Bom, como a gente pode ver aqui, nós não podemos ter strings misturadas com valores numéricos. Aliás, no geral, dentro da sua lista, para o método sort funcionar, você só pode ter um tipo de dado, entendeu? Então, para organizar, por exemplo, a lista numérica, você tinha aqui 2, 5, 1, 3, 7, 8. Agora uma lista alfabética. A, D, E, Y, V. Essas duas listas aqui, ó, o método sort consegue organizar. Por quê? Porque dentro dessa lista aqui só tem strings e dentro dessa só tem números. Mas como dentro dessa lista aqui tem strings e números, aí ele não organiza. Porque ele vai... Lembra daquele exercício que a gente fez, que vocês fizeram os desafios, para dizer qual valor, qual a idade, eu acho, qual a idade que era maior? Pois é, mais ou menos aquela lógica lá. Ele vai pegando os menores valores, vai colocando primeiro, e depois vai colocando, e vai pegando em forma crescente, sabe, os valores e vai jogando dentro da lista. No caso das letras, como é que ele faz esse processo? Ele usa a tabela ASCII2, porque na tabela ASCII2 todos os caracteres têm um valor numérico. Então, cadê o nosso A minúsculo? A minúsculo está aqui. Então, nosso A minúsculo na tabela ASCII2 tem o valor 97. Então, se a gente tivesse as letras A, C e B, ele ia pegar, a partir desses valores, ele ia ordenar em ordem crescente. Entendeu? Então, não é difícil fazer um método desse, né? E é bem útil, bem útil. Então, vamos ordenar essas duas listas aqui? Bom, essa lista aqui não dá para ordenar, né? Que pena. Vamos ordenar as outras então. Deixa eu comentar isso aqui. Isso, comenta isso. Vamos ordenar elas. Deixa eu jogar essa lista aqui para dentro. Ok. Primeira coisa, vamos printar a lista. Vou copiar aqui. Vamos printar primeiro as listas. E depois a gente ordena elas para ver como é que elas ficam. Ponto sort. Alfabética. Ponto sort. Agora vamos printar de novo. Vamos rodar. Aqui, ó. Aqui primeiro nós printamos nossas listas toda bagunçada, né? 2, 5, 1 e tal, tal, tal. Aí que ordenou. 1, 2, 3, 5, 7, 8. A, D, E, V, Y. Tá vendo? É bem útil. Bem útil mesmo esse método. Bem útil. Alguma dúvida, pessoal, com algum dos métodos aqui aprendidos? Nenhuma dúvida sobre eles? Alguma dúvida de implementação? Tem alguma coisa na sua cabeça que você quer fazer, mas não sabe como é que você Arthur, faz faria? ordenador de palavras, que você fez aí de letras. Foi. Vamos ver como é que isso fica? Não tem ideia do que isso aqui vai sair. Deixa eu ver. Vamos ver. Lista de Aí ele ordena palavras.
Ó, vamos colocar o nosso querido Xavier aqui. Vamos pegar o primeiro nome que eu tô vendo. Wagner. Dá uma piada aí, ó. Quem mais? O Hilster. Eita, escrevi errado. Hilster. Rios. Caramba, eu vou ter que olhar. Hilster. Aí. Deu bom. Samuel. Não, é o Luca, na real. O Luca. Era Samuel mesmo. Beleza, vamos organizar isso aqui? Deixa eu comentar isso aqui para baixo. Aí. Separa isso aqui. Vamos jogar isso aqui dentro. Para não misturar as coisas. Aí. Lista. Palavras. Ponto. Nossa, cara, de novo a barrinha aqui não está descendo. Não estou vendo o que vocês estão falando. Aí, a barrinha não está atualizando aqui. Tá, vamos printar. Lista palavras. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá certo, tá em ordem alfabética. Eu acho que ele segue o mesmo princípio que a gente já conhece, né? Ele pega a primeira letra e vai ordenando. Aí se, por exemplo, tiver dois Arthur, um com H e um sem H, aí, no caso, eu acho que o com H iria vir primeiro. Se a gente tivesse isso aqui, ó. Aí ele é igual, né? Aí qual que eu colocaria primeiro? Ah, no caso aqui, o H ele vem primeiro do que o U. Então, esse Arthur ia ser printado primeiro. Eu vou até botar ele aqui, ó. No final das contas, ele está ordenando números. Exatamente. Esqueci de tirar o... Aí, ó. Aí, tá vendo? No final das contas, ele pega o valor, né, das letras aí na tabela ASCII e vai ordenando. É como o Xavier falou. No final das contas, ele está ordenando números. E só o que a gente vê são letras, mas para o computador são números. Primeira coisa de tudo, nosso querido IO. Vamos criar aqui em cima, vamos declarar nossa lista usuários e senhas. Melhor. Não, vamos fazer assim, fica mais fácil. Aí, vamos criar uma variável aqui. User mesmo. Input, informe seu nome de usuário. Vou colocar a senha. Deixa a senha mesmo. Aqui são senhas, então não vai dar problema. Vamos colocar aqui então usuário. Ele é usuários. Informe sua senha. Beleza. Não vou fazer validação aqui, tá, gente? Senão vai demorar demais. Aí, você capturou, né? Usuário e senha. Usuários.append usuário. Senhas.append senhas. Beleza. Agora vamos falar o seguinte. Vamos printar aqui. Print. Cadastro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nosso sistema vai funcionar da seguinte forma. Ele cria um cadastro, aí depois ele faz login. E assim que ele conseguir fazer login, ele vai para outro cadastro. Beleza? Vamos fazer isso. Aí ele vai printar todos os cadastros quando ele sair do loop. Vamos fazer desse jeito. Agora a gente vai ter que criar outro loop aqui, ó. O nosso login. Por quê? Porque se ele errar a senha, o usuário não vai poder fazer login, né? Então a gente tem que ficar repetindo esse processo. Login. 1, 2, 3, 4, 5. Não, usuário, input. Eu vou copiar esse aqui. Beleza. Agora, meu amigo, primeira coisa que você vai fazer, você vai verificar se esse usuário e senha estão dentro da lista, né? Então, if usuário in usuários and senha
em senhas. Print. Logado com sucesso. Logou, só isso. Porque é o seguinte, cara. Se o... Na verdade, isso aqui tá errado. Eu tenho que fazer isso aqui. Isso, assim tá mais certo. Por quê? Primeira coisa, ele vai verificar se o usuário, se a pessoa, se o que o cara informou aqui tá dentro de usuários. Se estiver, aí depois ele verifica se essa senha corresponde. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não fiz tudo numa linha só? Eu acho mais, sei lá, eu acho mais seguro. Eu acho melhor fazer desse jeito, ir separando. Porque aqui você verifica uma coisa e aqui você verifica outra. Apesar que eles retornam a mesma coisa. Não faz diferença, gente. Deixa assim mesmo. Que pena. Deixa eu tirar isso. Tá, claro. Se ele for logado, né? Vai dar um break. Antes disso, if usuário igual break. Se a informação que for capturada e armazenada em usuário for igual a sair, igual a string de sair, ele vai quebrar esse loop e vai voltar para o cadastro. Outra coisa, if usuário igual a... Na verdade aqui é voltar. Isso. Print. Falha no login. Beleza. Vamos continuar aqui. Primeira coisa, eu declarei aqui uma lista chamada usuários e a outra lista chamada senhas. Aí o que acontece? No nosso sistema aqui bem ruimzinho. A gente faz primeiro o nosso cadastro, né? O cara informa o usuário e a senha dele. Se por um acaso... Opa, estava esquecendo do break aqui. Aí ia dar erro de sintaxe aqui. Se por um acaso o que o cara digitar como usuário for sair, ele vai quebrar esse loop aqui e no final nós vamos printar usuários e senhas. Aí nós vamos printar os nossos usuários e as nossas senhas para ver o que o nosso sistema armazenou. Beleza. Se caso não for sair, ele vai lá e coloca dentro das listas, né? O usuário e a... Opa, aqui é senha. Aí. E a senha. Beleza. Depois que ele faz o cadastro, ele vem aqui para o while. O outro while que aqui dentro a gente vai fazer o nosso login. Então, caso ele digite voltar, ele volta para o cadastro. Certo? Porque daí ele dá um break aqui, ele quebra esse loop. Como ele quebra esse loop, ele vem para cá, ó. Sacou? Ele vem para cá. Bom, se ele não digitar voltar, o programa vai fazer uma verificação. Se o que foi armazenado no usuário estiver dentro da lista usuários, quer dizer que o usuário existe. Temos um pequeno problema. Não está certo. Quer dizer que o usuário existe. Mas está certo. Quer dizer que o usuário existe e aí, por causa disso, não. Eu estou pensando demais. Bom, enfim, se o que o cara digitou aqui no usuário e na senha coincidir com o que estiver aqui dentro, então ele consegue fazer login. Logado com sucesso. Isso aqui, na verdade, tem uma falha, porque eu acabei de pensar aqui, se tiver dois usuários com o mesmo nome, e mesmo que tenha senhas diferentes, se tivessem aqui, tipo, Arthur e Arthur, aí as senhas aqui, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Se o cara digitar, por exemplo, o usuário Arthur, ele vai achar esse primeiro Arthur aqui. E aí ele, mesmo se ele digitasse 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, ia fazer login de qualquer forma. Sacou? Isso aqui é uma falha, mas é porque esse sistema está bem fraquinho mesmo.
Só para dar exemplo. Não vamos nos aprofundar nisso. Bom, enfim, se conseguir, se tiver dentro das listas aqui, faz login. Do contrário, falha no login. E ele vai ficar repetindo isso aqui, iguais em um sistema... Exatamente, João Vitor. É o que o João Vitor falou. Não deveria ter usuário iguais em um sistema real. Exatamente. É por isso que tem esse conflito aqui. No caso, no sistema real, a gente faria a validação primeiro, se o usuário já foi cadastrado. Caso ele já tivesse sido cadastrado, aí a gente ia ter que pedir para o usuário do nosso programa digitar outro nome de usuário, que é o que acontece quando a gente faz contas, entendeu? Quando você digita um nome lá e já está em uso, fala, ó, esse nome já está em uso, digite outro nome. Para justamente não acontecer esse conflito aqui, para você não acessar uma conta que não é sua. Mas é só por fins de explicação isso aqui. Depois a gente faz um sistema bonito. Bom, aí se o cara é isso aí, é isso aí. Caso o usuário e a senha estejam aqui dentro, ele consegue fazer o login. Caso contrário, dá falha no login. Se conseguir fazer o login, dá um break, sai desse loop e vem para esse loop aqui e volta para o cadastro. Sacou? Vamos rodar? Acho que deixa eu fechar esse daqui e abrir de novo, que já está muito poluído. Aí, informe seu nome de usuário. Arthur, sua senha, 2020. Login, informe seu nome de usuário. Arthur, 2. Falha no login. Informe seu nome de usuário. Arthur, art, 2020. Falha no login, tá vendo? Vamos ver aqui agora. Logado com sucesso. Aí voltou para o cadastro. Viram? Se a gente der um sair aqui, na verdade. Ah, é. Aí, pronto, saiu. Tá certo. A gente poderia fazer melhor, gente. Se a gente colocar essa condição aqui, ó. Eita, aqui, ó. Quando o usuário digitar sair, ele já dá um break logo, nem precisa capturar a senha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Quando ele digitar voltar. Aí. Não, aí. Viu? Aí tá aqui as informações, usuário e senha. Vamos cadastrar mais? Espera aí. Dessa vez eu não vou errar usuário e senha para a gente agilizar aqui o processo. Deixa eu ver o primeiro nome que eu estou vendo. Wagner 15. Meu Deus do céu, Arthur. É Arthur 2020. Aí, pronto. Agora cadastro. Wagner 15. Aí, login. Wagner 15. Cadastro. João 30. Login. João 30. Beleza, agora vamos sair. Aí, ó, tudo aqui na nossa lista. Aí você vai registrando usuários infinitos aí, entendeu? E falando de um sistema real, um sistema hospedado na web, um site, por exemplo, quantos registros por dia um site grande tem, por exemplo? Vamos pensar, Google. Quantos Gmail por dia o pessoal não faz? Então, é aí que entram os supercomputadores, que daí eles precisam ter muito armazenamento para armazenar as informações do pessoal, né? Que não é só usuário e senha. É nome, telefone, usuário, senha, acho que endereço também e várias outras coisas aí. Sacou? Mas é um sistema, algo que, como é que eu posso dizer? Um exemplo de um sistema, só que bem básico, seria isso aqui. Legal, né? Bacana. É isso aqui mais ou menos que eu queria que vocês fizessem no exercício 5. Mas eu não pensei que ia ter tanta dúvida em relação a isso. E no exercício 5 era mais fácil ainda, era só um cadastro que eu queria. Sacou? Aí você só tinha que registrar o cara e fazer o login. Só isso. Mas, não tem problema não, gente. É como eu falei, é difícil pegar laço de repetição de primeira. Eu não peguei de primeira. Tem gente aí que consegue, mas eu não consegui não. Demorei um bom tempo para pegar. Vocês não podem ficar sem treinar. Né? Tem que fazer os desafios. E nos desafios eu fiz questão de colocar mais laço de repetição, tá? Não vai pensar que você só tem lista. Não pode não, meu amigo. Daqui para frente vai ter laço de repetição em todas as listas, então isso é para vocês treinarem. É da mesma forma que condicionais. If, else, elif, todo exercício agora está tendo, percebe? Só que vocês não estão tendo dificuldade nisso, isso é muito bom.
Ainda bem que é só elástico e repetição que vocês estão mais com dificuldade. O João Vitor acabou de fazer um comentário aqui, ó, que o problema dele foi fazer o primeiro cadastro aparecer só uma vez. Quer ver? Eu tô aqui, cadê meu código? Área de trabalho, aqui, ó. Vamos ver como é que eu fiz? Jesus, eu vou abrir na ideia. Pera aí. Eu fiz isso aqui na ideia, meu amigo. Não. Deus me livre com a Hydra. Chega, tá bom. Já aprendi. Só que vocês não vão usar a ideia não, viu? Isso é uma ameaça. Cadê? Cadê o exercício 5? Aqui. Exercício 5. Sim. Ó, aqui em cima eu criei um contador chamado contador login. O que ele faz? Ele conta quantas vezes... Ixi, minha tela ficou escura, cara. Tudo isso por causa do tema escuro aqui do negócio. Ele conta quantas vezes o usuário entrou no exercício 5. É isso que ele faz. Esse aqui é o único objetivo dele. Percebe que eu criei ele fora do while? É porque ele é uma variável isolada. Ele é uma variável isolada, aí... Aliás, não é uma variável isolada, eu falei errado. É uma variável assim, que eu não posso ficar incrementando ela de qualquer forma. Então eu deixei ela aqui de fora do while para eu conseguir ter um controle melhor dela. Aí, ó, conta quantas vezes o usuário acessou o exercício 5. Beleza, temos aqui o nosso contador login. Cadê o nosso exercício 5? Aqui. Se o contador login for igual a 0, ou seja, se ele ainda não tiver acessado o exercício 5, aí, ó, aqui ele faz o registro. Sacou? Pede usuário e senha aqui. E aí eu coloco contador login igual a 1. Porque quando o contador login é maior do que 0, no caso aqui diferente de 0, tem até um erro aqui, porque eu devia ter colocado um elif aqui caso o contador fosse maior do que 0, porque vai que é um número negativo, né? Apesar que o usuário não teria como mudar esse valor. Enfim, se o contador login for diferente de 0, ele vai para o login, para esse menuzinho aqui, ó. Fazer login ou me cadastrar novamente, né? Quer fazer outro cadastro. Vamos rodar aqui para a gente ver. Aí, rodando. Apesar que aqui está bem pequeno, eu vou rodar no CMD aqui de fora. Aí, melhorou. Vamos aqui, exercício 5. Aí, ó, como esse é seu primeiro login, iremos te cadastrar primeiro. Por favor, informe seus dados abaixo. Então, Arthur 2020. Parabéns, Arthur, você foi registrado com sucesso no sistema. Beleza. Aí, se eu digitar voltar, por exemplo, e vier para cá, se eu vou no 5 de novo, ele já vai para esse menuzinho, porque ele armazenou o meu contador login. Agora, o meu contador login ele é igual a 1. Ele é diferente de 0. E por ele ser diferente de 0, ele vem para esse menu. Entendeu? Entendeu, João Vitor? Beleza. É isso aí. Uma coisa que eu achei bem interessante, que eu acho que eu vou pedir para vocês como exercício da próxima aula, porque a próxima aula a gente vai ver manipulação de strings, foi esse exercício 4 aqui, ó. Esse aqui ficou bacana. Lembra quando eu falei para vocês, o que eu tinha falado mesmo? Sim. Faça uma calculadora lá, né? Aí ele pede o primeiro valor, pede o segundo valor e depois a operação. Eu falei para vocês fazerem assim, porque ficava mais fácil. Eu fiz de uma forma aqui que na hora, assim, deu um estralo. Eu falei, caramba, por que eu não pensei nisso? Por que eu não falei pro pessoal tentar isso, né? Mas, por exemplo, quando eu digito aqui 2 mais 2, o meu programa tem a capacidade de ler essa sentença, entender que essa é uma operação de soma e retorna o resultado. Se fosse uma multiplicação, 3 vezes 5. Tá vendo? Uma divisão. Opa. Viu? O que faltou? Subtração, né? Aí, ó. Legal, né? Isso aqui, gente, é pura manipulação de strings. A gente tem bastante tempo, eu vou falar sobre isso aqui bem por cima, bem por cima mesmo. Não vou embora. Pera aí. Eu até fiz uns comentários aqui. Aqui, ó. Essa daqui é a chave da coisa. O que é esse len aqui? Ele conta quantos caracteres tem dentro da sua string.
quantos caracteres tem na sua string. Ele retorna a quantidade de caracteres da sua string. Esse é o len. Em C, se eu não me engano, ele é strlen em C. Então, o que acontece? Nessa sentença aqui, concorda que... Não, pera, mas temos um problema. Deu ruim. Ficou mal feito o programa. Acabei de pensar nisso. Fiz errado aqui. Bom, mas o que eu tinha pensado aqui? Eu não tinha pensado nos valores de 2 dígitos. Vamos supor que não existem valores de 2 dígitos. A gente só existe valores de 1 dígito. Aí isso funciona perfeitamente para valores de 1 dígito. Tipo, você digita 5 mais 5. Aí ele retorna. Por quê? Ele conta quantos caracteres tem aqui, né? Aí ele conta aqui 3 caracteres. Beleza. Aí ele captura o primeiro caractere, que é o número. Bem aqui, ó. Ele pega um N1. Lembra dos arrays? Pois é. Isso aqui é uma string. 5 mais 5 é uma string. Então, bloco de notas... fonte 20. A gente tem aqui 5 mais 5. O Python entende isso aqui, ó, como um string. Então ele vai lá, pega o primeiro valor, então V1, armazena aqui. Depois ele pega o segundo valor, que no caso é o operador, armazena aqui. E o V2 ele vai e armazena aqui, dessa forma. Ó. Tá vendo? Bem facinho, gente, bem facinho mesmo, não tem segredo. Aí, depois que ele pega isso aqui, ele verifica qual que é o operador. Cadê onde que eu faço isso? Onde que eu faço isso? Bem aqui embaixo, ó. Ele verifica. Se o operador for mais, eu crio a variável resultado, que recebe a soma de N1 mais N2. Que é, aqui eu coloquei V1, né? Mais V1 mais V2. Ah, eu fiz o cache deles também, né? Tem que fazer o cache aqui, senão não soma. E depois eu só printo o resultado. Tá vendo que não é difícil? Concatenação de listas, não tem nada demais, não tem segredo. É o que o próprio nome diz. Você junta 2 listas, então se a gente tiver... Deixa eu fechar isso aqui. Não salvar... Aqui. Se a gente tiver 2 listas, vamos pegar umas listas aqui emprestadas. Aqui, vamos pegar essas 2 listas. Se nós tivermos essas 2 listas e a gente quiser fazer a concatenação delas, aqui... Beleza, print... Lista final. Vai juntar as duas. Aí, ó. Desse jeito. Tá vendo? Bem facinho. Sem drama. Bem fácil mesmo. Você pode fazer assim também, ó. Calma. Apaga isso aqui. Lista numérica. Opa. Mais igual. Lista alfabética. Aí, deixa eu printar aqui a lista numérica. Aí, meu olho. Aí, fez a mesma coisa, só que a diferença é que ele armazenou dentro da lista numérica dessa vez. Lembra dos operadores de atribuição? Isso aqui, bem simples. Aqui eu estou dando mais alguns exemplos de concatenação de listas. Eu não tenho a menor ideia de onde vocês podem usar isso aqui, tá? Mas é bom mostrar que existe. Pode ser que use, né? Não sei, eu não lembro de ter usado. E acabou nossa aula, pessoal. Temos agora mais 36 minutos para os exercícios. Eu vou fazer os exercícios aqui com vocês. Ah, não sai ainda não. Já teve gente saindo da reunião. Eu vou ler aqui os exercícios para vocês, tá bom? Antes de vocês saírem. Dá uma segurada aí. Número 1. Crie um novo projeto em Python com o nome identificaitem.py e nele faça um programa com uma lista de 20 nomes pré-setada. O que eu quero dizer com pré-setado? Você colocar item dessa forma. Tá vendo? Isso aqui é pré-setar alguma coisa. Você já declarar uma variável antes da execução do código. O seu programa deve ser capaz de informar ao usuário se o nome está dentro da lista. O programa só irá se encerrar depois que o usuário digitar sair. Faça as devidas validações de entrada do seu programa. Caso seu programa encontre um nome na lista, a seguinte mensagem deverá ser printada. Nome, fulano de tal, encontrado. Caso contrário, nome, fulano de tal, não encontrado. Bem de boa, a gente cansou de fazer isso aqui na aula, então se você está assistindo essa aula vai ser bem tranquilo para você. Crie um novo projeto em Python com o nome cores.py. Nele faça um programa que tenha 10 cores diferentes pré-setadas em uma lista.
O sistema deve ser capaz de receber um valor e, a partir desse valor, informar ao usuário a cor escolhida. Esse processo deve se repetir até que o usuário digite sair. Faça as devidas validações de entrada e, assim que o usuário escolher uma cor, a seguinte mensagem deverá ser printada. Cor, fulana de tal, de índice tal, escolhido. Número 3. Crie um novo projeto em Python com o nome registros.py e nele faça um menu interativo, o famoso. E nele faça um menu interativo com duas opções. A primeira opção é visualizar os registros existentes. Ele printa a lista com os dados do usuário. E o segundo é inserir novos registros. Então, o que eu quero dizer com registros? Lembra lá daqui, volta. Aqui os registros aqui, Vocês podem trabalhar dessa forma, com listas aninhadas também, se vocês quiserem. Não recomendo, porque não precisa, mas se quiserem, podem. Aí, o que vai acontecer nesse exercício? O usuário deve... Opa, esse aqui não, cadê? Aqui. Quando o usuário quiser, ele tem que ver todos os registros que foram cadastrados. O registro que eu quero dizer não é somente nome e idade, tá, pessoal? Qualquer informação. Acho que ficou mal escrito isso aí. Mas qualquer informação é basicamente... Digita alguma coisa e veja o que está digitado. Entendeu? Isso aí. O usuário pode visualizar o que foi registrado e pode inserir novos registros. Então, ele vai inserindo as coisas lá. Sacou? Como diria o Luca, infinitamente, né? Ou até que a memória acabe. Os valores capturados devem ser armazenados em uma lista. Faça as validações de entrada. Após serem armazenados os valores, a seguinte mensagem deverá ser printada. Então, toda vez que adicionar um valor... eu cometi um erro. No caso aqui, pessoal, eu falei besteira. No caso, tem que ser sim o nome e idade. O usuário tem que digitar sim o nome e idade. Compliquei sem precisar o desafio. Não precisava disso. Mas tudo bem. Bom, foca no seguinte, pessoal. Esquece capturar nome e idade. Faça um exercício que capture alguma coisa e armazene na lista. E a outra opção que visualize o que foi capturado, tá? Só pensa nisso, no exercício 3, porque eu não pensei direito na hora de fazer o exercício, né? E aí acabou que capturar o nome e a idade não precisa disso aqui tudo, é só para treinar. Não é um sistema de verdade, não tem necessidade disso. Sim, e ele tem que ficar indo nesse menu até que o usuário digite sair. Tá bom? Só uma observaçãozinha. Lembre-se que para visualizar os registros, o usuário tem que ter digitado alguma coisa, né? Ele tem que ter informado, registrado alguma coisa primeiro. Então, lembre-se disso. Se você tentar printar alguma coisa dentro de... Aliás, se você tentar printar uma lista vazia, ela vai retornar só os colchetezinhos. E pior ainda, se você tentar printar algo que está dentro, entre aspas, da lista vazia, vai retornar o erro. Então, faça uns tratamentos de erro aí para isso não acontecer. E é só isso. Sem dificuldade. Esse exercício 4 aqui, tem certeza que vai dar uma complicadinha. Crie um novo projeto em Python com o nome listas.py e nele faça um programa que possua a lista com os seguintes dados. Já dei os dados para vocês para facilitar a vida. Tudo isso aqui. Usando as propriedades de listas, aprendiz de sala fácil. Tem que organizar os itens em ordem alfabética, informar o nome e índice de cada item respectivamente, remover os itens da lista com índice par. Então você vai ter que fazer uma verificação para ver se... aliás, você vai ter que verificar quais itens têm índice par e remover esses itens. Aliás, remover e armazenar eles em outras listas. Então, basicamente, aqui dentro vai ficar só os itens com índice ímpar e na outra lista vai ficar os itens com índice par. Beleza? Se for fazendo passo a passo, não é tão difícil não. Pode ser que complica um pouquinho aqui, Não é isso só, não é tão difícil não. Número 5, crie um novo projeto em Python com o nome Sistema Listas e nele cria um menu interativo com as seguintes opções. Ele pode adicionar um item na lista, remover um item da lista e descobrir o valor do item a partir do índice. Então, vai informar 0 é par ou ímpar. Pode considerar 0 como par, tá?
O Wagner tinha perguntado aí se 0 é par ou ímpar. Considera como par. Então, nesse 5 aqui, você tem que criar um sistema listas e tal, onde possui a capacidade de adicionar um item à lista, remover um item da lista, ou descobrir o valor do item a partir do índice. Ou seja, era aquilo lá que o Eduardo tinha falado. Como é que eu descubro? Acho que era isso. Nossa, deixa eu subir, eu nem lembro mais a pergunta dele. Sobe bastante. Era exatamente isso aqui. Então, nesse exercício você vai ter que... O usuário vai informar um índice, e a partir desse índice, você vai dizer qual que é esse item. Entendeu? Por exemplo, você quer remover um item, mas você não sabe o índice dele. Você não sabe o valor dele, só sabe o índice. Apesar que você pode usar o... Aliás, nesse exercício aqui, eu uso uma restrição onde você não pode usar o método POP. Para fazer esse exercício, você vai ter que usar o insert e o remove. Cada exercício você vai ter que usar um método diferente, isso é justamente para treinar. Então, você não pode... vai ver, você adicionou vários itens na lista, e daí você não lembra qual é o nome do que você adicionou. Aí você vai lá e informa um índice, e a partir desse índice, ele tem que retornar o nome do valor que está armazenado nesse índice, entendeu? Então, se nós temos essa lista aqui, cadê? Nós temos essa lista. Você não sabe que o 2, o 5, o 1, o 3, o 7 e o 8 está aqui. Aí você vai lá e informa o índice 2. Aí ele vem aqui, ó, 0, 1, 2. Ele fala, aqui nós temos o valor 1. Então, você vai retornar para o usuário que no índice 2 tem o valor 1. Entendeu? Isso aí. Aí, para você adicionar um item na lista, você tem que usar o método insert. Para remover, você tem que usar o método remove. Tem que fazer a validação de entrada, né? Porque agora eu coloquei em todos os exercícios, para vocês não esquecerem. E o programa só vai encerrar quando o usuário digitar sair. Bom, agora ficou um pouco mais fácil, relativamente mais fácil do que o exercício anterior, porque você não tem um while gigante, que é o seu menu interativo, né? E dentro dele todos os exercícios. Não, você pode fazer cada exercício e um script separado, que fica mais fácil. Aqui, ó, só algumas informações sobre cada opção. Na opção 1, quando o usuário inserir o item, a seguinte mensagem deverá ser exibida. Item fulano de tal inserido na lista com sucesso. Quando remover, item fulano de tal removido da lista com sucesso. Quando o programa retornar o valor do... aqui é item, tá, gente? Escrevi errado, eu escrevi índice. Mas aqui no caso, quando o programa retornar o valor do item retornado, tá errado isso aqui. Mas basicamente é o seguinte, se o cara informar um índice e aquele índice não tiver fora da faixa, né? Se dentro da lista tiver como você pegar um valor a partir desse índice, aí você consegue encontrar esse valor, ele tem que ser retornado da seguinte forma: item fulano de tal, de índice fulano de tal, encontrado no sistema. Entendeu? Então, se fosse aqui, nesse exemplo aqui, ó, aí ia falar item 1 de índice 2 encontrado no sistema. Entendeu? Bem fácil. Aqui uma dica, né? Na opção 3 você deve primeiro verificar se o item está dentro da lista e depois usar um método para descobrir o índice do valor informado pelo usuário. Eu acho que isso aqui está errado. Escrevi errado. Eu vou dar uma corrigida nesse exercício 5 aqui, pessoal. Isso aqui está meio confuso. Nem eu estou entendendo direito o que está pedindo. Mas ok. É basicamente isso aqui, tá? Eu vou dar uma corrigida aqui no que foi escrito, porque às vezes eu posso ter confundido índice com item, porque é muito parecido o nome. Mas é isso aí, vamos fazendo os exercícios. Eu acho que eu vou até aproveitar e corrigir essa 3 também. Vou tirar essa coisa aqui de capturar o nome e idade do usuário. Não tem por que fazer isso. Não tem por que dificultar desse jeito. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos que vieram até aqui. Eu vou fazer essa correção agora, inclusive, né? Vou aproveitar esse tempinho aqui